vou dar um beijo nessa maravilhosa Maluzinha Lobo. Seja bem-vinda, você tá bem? Tô ótima, graças a Deus. Tô aqui, me divertindo com você no programa, né? Tá tão rico hoje esse programa. Riquíssimo, quantos assuntos a gente já falou, não é, Malu? Muito legal, Olha muito que show. legal. E desde a hora que eu entrei, eu tô assim, gente, mas que coisa linda. E aí, assim, é um bolo, É um pão. é um pão. É um pão, É um gente. pão. É um pão sem glúten, sem ovo. O que que acontece? Hoje, cada vez mais, a nutrição vem estudando, a gente vem crescendo nessa área. E o que que acontece? A gente vem percebendo pacientes hoje que não podem, né? Não podem com glúten, não podem com ovo. Eu tenho pacientes que são intolerantes ao ovo. Então, o que que acontece? As marcas que a gente tem no mercado hoje, prontas, muitas vezes tem aquele rótulo enorme, nem sempre saudável. Então, assim, eu preciso tirar o glúten, eu tenho aquela correria minha do dia a dia. O que que pode ser prático para mim, para eu iniciar meu dia? Para eu tomar um café da manhã mais saudável ou um lanche, né, intermediário? Não existem muitas possibilidades no mercado e quando existem, caríssimas. Então, esse pão, ele vem aqui para ajudar vocês em casa, para quem tem intolerância. Então, é um pão que não leva farinha, ele não tem glúten, ele não vai ter ovo, porque tem muita gente hoje com intolerância ao ovo. Ele é feito com E é arroz? fácil, exato. E não precisa nem cozinhar o arroz, ele é feito com arroz cru. Ah, com arroz cru. Eu vou deixar esse arroz... Esse arroz tá cozido. Não, tá cru. Ah, tá cru? Tá cru. Ah, ele só tá É que ele tá molhadinho. molhado, tá vendo? Aí ele tá hidratado. Ele só tá hidratado. Ele tá hidratado. Então, o que que eu faço? Eu vou deixar esse arroz 1h30 ou de um dia para o outro, vou escorrer essa água e eu vou usar este arroz demolhado. Ele não é cozido. Eu nunca tentei fazer com arroz cozido, só com arroz demolhado. Então, ele tá mais durinho. Qualquer tipo de arroz, menos o parbolizado. Tá. O parbolizado não é legal porque ele é mais durinho, né? Então, vamos lá que eu vou te ensinar. O que que você precisa ter? Um bom liquidificador ou um processador. Tá. Isso. Então, vamos lá. Meu arroz está aqui. Eu vou começar colocando ele, ó. Tá aqui, ó. Você vê que tá até com água, tá vendo? Eu vou até deixar essa água, ó, aqui. Então, eu vou usar esse arroz como base. Ó. É aquela receita, Cláudia, que você olha e fala assim, gente, tem tudo para dar errado. Só que no final ela dá certo, entendeu? Eu tô bem encantada. Então, é um arroz diferente. Por quê? Aham. Rótulo limpo, você sabe tudo que tem aqui dentro. Então, vamos lá, ó, coloquei o meu arroz. O que você vai fazer com esse arroz? É transformar ele numa farinha de arroz? Ou eu Não, poderia ele tá usar molhado, farinha? ele vai Mas virar eu um poderia- creme. Ah, não, então eu não poderia usar farinha de arroz. Não, ia ser não, igual. ele vai virar um creme, exato. A textura vai ser diferente. Tá. Então, eu tenho o meu arroz aqui. O que que eu vou colocar aqui? Um pouco de açúcar para alimentar o meu fermento. Então, eu tenho aqui 2 colheres de açúcar. A receita já tá aí com o pessoal, Duas colheres tá, de açúcar gente? demerara, né? Isso. Colocar um açúcar saudável, né? Tá. Não um refinado. Vou colocar aqui fermento. Tem um fermento em pó. O que que acontece? Quando eu vou comer, eu preciso equilibrar carboidrato, proteína e a fibra. Eu tenho aqui o carboidrato. Eu posso acoplar uma proteína. Eu não coloquei o ovo aqui porque tem pacientes que são intolerantes ao ovo. Então, eu estou tirando o ovo dessa receita. Mas vamos supor, você não tem intolerância ao ovo, você pode colocar o ovo. Tá. Mas o que que fica faltando? A fibra. E o que que traz saciedade? A fibra. Então, eu estou colocando psyllium. Então, a gente vai colocar aqui o psyllium, que vai ser a fibra da minha receita. Tá joia. E a boa gordura, que vai ser um pouco do meu azeite. E nós vamos bater essa Você vai mistura pôr sal toda. também? Obrigada. Eu sempre esqueço do sal. Gente, como é que pode uma pessoa... né? Isso. Vou falar aqui só a quantidade antes de você ligar aí, Maluzinha. Tá. 2 xícaras de arroz branco ou integral, Isso. demolhado. 2 pacotes de fermento seco. 2 pacotinhos, que vai dar o total de 20 gramas, tá? Isso. 2 colheres de chá de sal. 2 colheres de sopa rasinhas de açúcar demerara ou mascavo. Isso. 3 colheres de sopa de azeite, pode ser manteiga também. Meia colher de alho em pó, mas você não colocou. Não, o alho em pó a gente vai usar daqui a pouco. O alho com o azeite a gente vai usar para poder pincelar os pães. Aí depois, 237 ml de água, ou você vai bater aí? Exato. Vamos colocar água aqui. Água e Isso. as 2 colheres de sopa de psyllium. Exatamente. Show. Então, Enquanto você isso. coloca e Agora bate, vamos lá, porque a Malu já está com o processador a todo vapor.
Já virou um creminho. Pronto, virou. Aí tem que ter paciência. Quem vai fazer no liquidificador, o liquidificador tem que ser bom. Ou vai usar o que eu falei aqui, um processador com um pouquinho de paciência. Joia. E aí, o que acontece? Para a gente poder trazer um pouco mais de sabor para essa receita, a gente pode temperar como a gente vai untar. Então, eu vou colocar um pouco de alho em pó no meu azeite, tá? Vou misturar, ó. Dou uma misturadinha. Ó, e eu vou untar a minha forma, tá vendo? Essa minha é antiaderente. É bacana falar, né, de equipamento na cozinha, né, de utensílio, porque tem que ser bom, Cláudia. Com certeza. Uma coisa que facilita o dia a dia da gente o que eu falo. isso. Assim, quem gosta de cozinhar já sente os benefícios Aham. quando tem um jogo de panelas novo. Mas quem não gosta, começa a gostar quando a cozinha tá em Começa, ordem. porque é outra vida, tudo né? vai dando certo, né? É outra coisa. Exato. Bom, vamos lá. Receita, ela fica um pouco mais, um pouquinho mais cremosa do que essa minha, tá? Ó, e aí eu vou só colocar aqui, ó. Que eu teria que bater mais, tá? Não posso bater muito, Cláudia, porque eu perco o efeito do fermento. Então, assim, 90 segundos, tá? Mais ou menos. Uma coisa, Malu. O forno tem que estar bem quente. Forno, ai, que maravilhosa, exatamente. Forno, 200 graus, já deixa pré-aquecido, pelo menos uns 20, 30 minutos. Porque deixa o eu forno gosto de falar quente. isso, porque assim, às vezes você acha que, porque você ligou o forno, deu 5 minutos, ele já chegou aos 200 graus. E não, gente. Ele isso, leva às um vezes, tempo. faz a receita dar perder, errado, né? exato. E o que acontece? Essa receita você vai colocar na forma, você vai esperar crescer 15, 20 minutos, deixa crescer ela, né? Porque ela vai fermentar. Esse fermento ele precisa ser fermentado fora do fogo. E não pode ser no forno, que é diferente, por exemplo, do fermento químico, né? Que a gente põe no bolo, põe na massa e já leva ao forno, porque o calor vai fazer ele crescer. Quando eu tenho um fermento biológico, eu preciso que ele cresça fora do forno. Perfeito. Cresce 15 minutinhos, coloco no forno, deixo assar mais ou menos 15 minutos a 200 graus, retiro, posso pincelar mais um pouco desse meu azeite com o alho em pó, volto mais 15 minutos para o forno. Maravilha. E aí ele está assado. Qualquer dúvida, Isso. Malu Lobo, tá? NutriChef Malu Lobo. Inclusive, se você quiser começar aí um novo estilo de vida, essa nutricionista é maravilhosa. NutriChef Malu Lobo. Faz o seguinte, já marca uma consulta lá com a Malu. 11 9 7683 3512. 11 9 7683 3512. Bom, a produção deixou aqui café, chá para acompanhar. Você pode escolher, tá vendo? Que capricho dessa produção. Experimentar essa maravilha. Olha que como fica fofinho. Fica. Ó. E dá pra comer com o acompanhamento que a pessoa quiser, né? Vou provar puro. Congela super bem, tá? Aí você, pra poder, tira só... Você viu como é que ele é crocantezinho? E vê como é que ele é saboroso? Não é? Não fica aquele pão maçudo. Não, ele fica... Olha só as bolinhas dele. E aí eu fiz um creminho de ricota pra poder acompanhar. Que maravilha. A única coisa que falta nessa receita é a proteína. Você pode acompanhar a proteína por fora, tá, gente? Mas é isso. Bom. Fácil, rápido, saudável e barato. Amei. Que bom, Cláudia. Obrigada, meu amor. Você arrasa, obrigada, né? muito obrigada. NutriChef Malu Lobo. Show, gente. Liga pra ela, marca sua consulta, porque você vai aprender a comer bem e a fazer delícias.